Mas entenderam a primeira interpretação do redução de custo? Tá? Isso numa situação prática real seria o seguinte, né? O Carlos é o gerente da empresa lá que produz as duas rações, né? E o Lennon é o gerente dele e apresentou o resultado. Qual foi o resultado que tu apresentou? Que Toby não é produtivo. Mas aí o Carlos falou o que pro Lennon? Não, eu quero que produza Toby. A gente produz Toby há 50 anos, nós temos que produzir essa ração. Faz parte da nossa tradição produzir ração Toby, né? Aí o Lennon fala, não, ok, mas para ter o mesmo resultado a gente tem que aumentar, conseguir vender com mais 1,5, vender com R$3 de lucro para cada pacote. Tá? E, na verdade, assim, o dono da empresa lá ele não quer saber se é redução de costo, ele quer a interpretação daquilo na prática. Tanto que os exercícios depois vocês vão responder dessa forma, como se você estivesse respondendo para alguém leigo. Né? Se o Anselmo fosse dono da empresa, não interessa para ele o que reduz o custo. Ele quer saber se é vantajoso, em que condições que é vantajoso produzir aquela ração. Tá? É porque esses improvisos que eu faço na aula, assim, eu sempre, no início da minha vida docente, eu tinha dificuldade de fazer esses improvisos, né? Tipo, vou explicar um conceito e na hora, meu gerente, isso aí não está planejado. Isso surge na hora, né? E esses improvisos, quando eu comecei a dar aula, era sem chance, era uma coisa... Era só aquele planejado, aquela linha reta lá e vai, né? E hoje, com mais idade, com mais experiência, essas coisas saem natural e ajudam. Na verdade. Mas eu considero que eu não esteja bem tranquilo na minha aula, assim. Teve umas embaçadas ali, quando deu problema no programa antes, isso já tinha acontecido. Né? Porque ali a programação linear ela trabalha por vértices, né? Como se fosse uma seção geométrica plana, e cada vértice é uma solução. Quando tu coloca aquele e-mail ali, ele está indo para um vértice, né? Mas pode ter um outro igual, o mesmo valor, aí ele fica naquele interior. Foi o que aconteceu lá no momento. É comum acontecer coisa que eu esqueci. Ainda a respeito dos improvisos, Gilson, você disse que eles ajudam, né? Eu acho que... de que forma eles ajudam? Eu acho que no sentido de explicar a importância daquilo. Né? Numa situação real, uma empresa lá, utilizando essa ferramenta, se utilizar o linguajar matemático, isso não vai ter valor. Assim, para o gerente da empresa, para o dono da empresa. Então tem que pegar e traduzir isso para um linguajar mais do dia a dia empresarial. Não pode produzir isso, no caso ali, né? Se produzir esse produto a gente vai ter prejuízo. Não interessa se o nome é custo reduzido. Né? Então esses improvisos eu acho que eles ajudam a colocar isso dentro de uma situação que poderia ser a situação real. Eu acho que ajudam, né? Eu me sinto melhor, na verdade, assim, eu me sinto mais seguro. Mas ajudam quem? Esses improvisos? Me ajudam, né? Porque eu me sinto mais seguro com aquele conceito, né? Porque uma coisa que me preocupa é passar um conceito muito teórico. Né? Cursos de engenharia e de tecnologia são cursos aplicados. Ele está sempre se preocupando em que seja um conteúdo que ele possa eventualmente, potencialmente utilizar. Isso que eu anotei, assim, são perguntas, você destacou algumas que são para chamar a atenção dos alunos, algumas que são para verificar se eles estão acompanhando, entendendo, aprendendo. E tem algumas perguntas que são retóricas. Entre essa diversidade de perguntas, haveria as que podem ser planejadas? Haveria, sim. No caso dessa situação ali que eu criei, isso aí, na verdade, poderia ser... Eu acho que o ideal seria que fosse planejado. Parte disso, né, parte desse trabalho ali poderia virar Porque, na verdade, a gente não faz mais planejamento de aula, né? A gente tinha esse instrumento, né, antigamente, né?
que era o plano de aula, né? Que a gente fazia, tinha que preencher uma cartilha, né? Hoje a gente faz um planejamento pro semestre, né? Diz que assunto que vai dar naquela aula. Como cada um prepara a sua aula, não tem um instrumento, né? Tem professor que não usa multimídia também, né? Não sei, na verdade assim, né, Dalvani, que hoje de repente isso aqui foi feito de forma informal, na próxima vez que eu for dar essa aula, provavelmente isso aí já entra como padrão, já entra no planejamento da aula, né? Eu só gostaria de perguntar mais uma coisa, Gilson. Nós estávamos falando sobre perguntas, fomos voltando, falamos dos tipos de perguntas, você falou dos exercícios. Os exercícios também seriam um tipo de pergunta? Sim. Inclusive, até posso mostrar para vocês, né? São perguntas. São perguntas, aquela situação que eu... Só que não tão específico, assim, ser o gerente, né? Perguntas para cada uma daquelas saídas do programa, né? O que significa isso? O que significa aquilo? Uma série de perguntas. É uma pergunta que se faz de essas são outra as perguntas planejadas, na verdade. Que tu acabou me perguntando e eu agora estou te respondendo. Então, eu acho que eu vejo muita semelhança aqui. Talvez até pelo fato de a gente fazer parte do mesmo meio, né? Qual meio é esse? É que lá nós estamos divididos as disciplinas em blocos, né? Que são as sub-áreas. E nós fazemos parte da mesma sub-área. E o meio seria esse? Seria sub-área, porque são disciplinas semelhantes, que fazem parte de uma mesma linha, vamos dizer assim. Porque assim, eu e o André, nós fazemos parte daquele grupo de professores que antes de dar aula, nada contra quem se formou e foi dar aula, né? Aquele grupo de professores que antes de dar aula trabalhou, teve uma vivência prática, né? Então o André teve essa vivência prática também. Então isso muda um pouco a dinâmica da aula, né? Eu acredito que sim. Ajuda bastante. Essas semelhanças que o André identifica, acho que vocês devem estar de acordo sobre isso, se deveriam a vocês fazerem parte desse mesmo meio, que seria um meio no qual, meio de professores que tiveram experiência na indústria. Também. Professores engenheiros. Também, na verdade ele falou da sub-área. Eu falei na questão da sub-área. A sub-área é o seguinte, são disciplinas que são correlatas ou próximas. Por exemplo, só a área de gestão, só a área de então possuem, Mas será que essas semelhanças que você indica, André, se deveriam ao fato de serem apenas, ou se deveria isso mesmo, ao fato de vocês serem da mesma sub-área? Isso aproxima, coincide, eu acho que coincide. Mas isso que o professor Gilson citou aqui é bem relevante. Nós dois temos essa vivência prática de mercado. A interação, né, ele se aproxima, né, o professor aqui, vai lá conversar com ele lá na mesa. Quer dizer, não fica afastado o tempo todo, né? Sabe, atrás da mesa lá do professor, né? Saiu da trás, foi lá no meio, lá, perguntou pro aluno, né? E se acontecer isso, o que tu faz? E se te responder isso, o que tu apresenta? Quer dizer, coloca em xeque. Ou o aluno sabe ou não sabe, e se não souber, ali é o momento mesmo de ensinar, né? E serve de lição para os demais. E da mesma forma, eu acho que aí vai aquela semelhança lá com a minha disciplina, né? Que interage e depois sai falando para os demais, quer dizer. Porque ele pergunta para os dois, mas olha os rumores que estão no fundo, os outros querendo responder. Eu lembrei de uma coisa engraçada, né?
a vantagem de estar perguntando durante a aula, o melhor aluno também, né? Às vezes a gente dispersa mesmo. Às vezes a gente não gosta de todos os assuntos e dispersa. Aí tem aquele professor que faz perguntas na aula. Aí te obriga a ficar ligado na aula, porque ninguém quer pagar o mico e não sabe o que responder. O que eu ia dizer assim, o André disse agora há pouco que dar aula é um mistério, né? Dar aula é um mistério, você falou agora há pouco. É pelas surpresas, né? E, assim, você representa como um ator, né? A mãe, traz a voz da mãe, faz aquela encenação, o filho respondendo naquela situação, e o Gilson representa esse dono da empresa, a cabeça dura, que insiste por tradição, mesmo que dê prejuízo. Cada um representou conforme o exemplo que trabalhou. Certo? Eu quero ressaltar esse lado de representação, né? Sim. O professor como ator, então. Isso vai muito da característica assim, pessoal de cada um. Né? E olha que nós dois somos sérios, hein? Nós somos sérios. Não é? Nós temos professores. Mas brincaram. Brincamos. Eu acho que isso é importante em sala, né? Porque na verdade eu gosto de levar a vida assim, né? Vamos dizer, não é que nós brincamos, acho que nós interagimos, né? Interagimos. O foco foi esse, não foi a brincadeira. O André disse na outra situação, quando a gente conversou a primeira vez sobre a aula dele, que ele brinca com coisa séria. Sim. Lembra disso? Lembro. Você brincou com coisa séria ali, Gilson? Eu acho que sim, né? Que é um tema, é um assunto importante ali da disciplina. E eu criei aquela situação. E na verdade isso não era a primeira vez que eu tinha feito isso aí, tá? Na prova, assim, no exercício da prova que eles tinham feito, na semana anterior vocês participaram, né? Começava lá com o nome, Manuel é o gerente, não sei das quantas, né? A bola da vez é o Lennon, né? Eu troquei. Lennon é o... O cara abriu a prova, o aluno abriu a prova para fazer e o nome dele estava na prova. Ele estava no enunciado do problema. O Lennon? O Lennon. Imagina, tu vai... Isso faz rir, isso é o eu acho engraçado, assim, que tira, porque o problema da prova, né? A prova tem... Atenção, né? Tem aluno, né? Eu lembro do meu finado irmão, coitado, né? Morreu, né? Tem vários alunos que têm esse problema, ele tinha esse problema também, né? Que eles são bons alunos, mas não são muito bons de prova, né? E por que tem alunos que não são bons de prova? Porque a prova está cercada daquele estresse, né? Uma carga, né? A prova é um retrato, né? Então acho que é uma forma assim de dar uma quebrada nisso, né? Eu lembro de ter escrito em exame, né? Do exame assim, né? Boa sorte, né? Conto com a sua aprovação, né? Pô, a gente está aqui para aprovar o aluno, né? Eu quero que o aluno passe. Se eu tiver 100% de aprovação, eu vou ficar contente. Né?